Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo e a partir deste momento seja convidado a acelerar com mais um Acelera Diário. Para começar os trabalhos da noite de hoje, nada mais justo que apresentar o meu amigo Digão, ele que tem cadeira cativa. Digão, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo que está curtindo aí mais um Acelera Diário, né? O nosso programa semanal aí para falar do automobilismo geral aqui de Vacaria, região do mundo, planeta Terra, enfim. E hoje, né, Lucas, temos uma grata surpresa, uma grata felicidade aí de estar recebendo alguns ícones aqui da nossa cidade, né? A gente sempre está falando muito em questão das tribos diferentes, daquilo que movimenta a Vacaria, tudo. E desde o primeiro programa nós comentando para falar sobre os triciclos, que Vacaria é a capital do triciclo. Você sabia disso, que Vacaria é a capital do triciclo? Então você vai gostar muito. Por quem está aqui hoje, nossos amigos Vitor Seron, Vitão, e o Felipe, o Félix, também conhecido. Muito bom, muito obrigado da presença de vocês aqui, pessoal. Valeu. A gente fica contente do convite aí, se a gente puder esclarecer aí as dúvidas e todo o sistema, como é que funciona, estamos aí para isso. Que bom. Então, gente, no bate-papo de hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a história dos triciclos, como o Digão falou. Eu acho que a gente escreve, né? A gente conta mais um capítulo de uma história que já está escrita há bastante tempo. E vamos começar então passando a bola. Vou te pedir um favorzão, Vitão. Vamos escrever essa página e começa contando para nós como que começa a história do triciclo em Vacaria. A história do triciclo de Vacaria é bem antiga, né? Teve, assim, a gente pode separar em fases, vamos dizer, o pessoal da antiga, né? Itio Rossoni. Saudoso Itio. Mais uma vez, esse nome aparece aqui, falando de automobilismo. Não posso falar em triciclo sem falar desse cara. Então tá aí, legal, que bom. E teve também o Primo Casal, né? O popular Genro do Lagoa, né? Genro do Lagoa. Amigão da gente, né? Hoje não está mais aí, mas está aí pertinho de nós. Também teve o Adão Lima, né? Adão Lima teve uns torneiros, eu não consigo lembrar o nome deles, que faziam peças e tal, né? Então, esse pessoal construía triciclos na época e a gente gurizada, né? Sempre na volta ali para ver qual é que era, né? Isso que ano, Vitão? Cara, isso aí é lá em 70, né? Antes, final de 70, por aí, né? Daí até anos 80 ali eles lidavam. Mas como é que se chegou na história do triciclo, assim? Tinha alguma influência? Porque eu me lembro do triciclo da Bandeirantes, mas era quando eu era muito pequenininho ainda. Mas depois não sei para que lado que a gente foi. O triciclo no Brasil, assim, ele tem uma história, né? Tinha uma marca antiga, né? A marca Renha. Marca de triciclo de fábrica, né? Olha aí, brasileira a marca. Brasileira. Produto brasileiro. Esse cara era do Rio de Janeiro, se não me engano, Paulo Renha, o nome dele. Ele construía triciclos. E uma ocasião saiu um disco do Roberto Carlos com um triciclo na capa. Opa, olha aí, cara. Não sei se tu entrar aí. Temos a ligação com o Rei Roberto, então. Roberto Carlos tinha diz de novo o nome. Paulo, qual é o nome dele? Renha. Tem a foto lá, cara. Aí esse cara construiu um triciclo por tempos, né? E daí, o que acontece? O pessoal aqui de Vacaria, isso é a história que a gente sabe de conversa, né? O que acontece? Eles viram esse triciclo e vamos construir um similar, né? E daí que nasceu os triciclos em Vacaria, pelo Rossoni. Que legal. Que viram essa ideia do triciclo. Ô Gabi, mostra pra nós aqui, ó. Olha a gente tá fazendo já o registro aqui. Era esse aqui, será? Era esse? Esse é o fabricante, na Penha, Rio de Janeiro. Cara. E outra... Em 77, se eu não me engano. Olha só, cara. Acho que massa, cara. Que eles massa. Construíram até 80, 86, por aí, eu acho. Conseguiu mostrar aí, Gabi? Beleza. Não, e sempre me remeteu algo assim, Vitão e Felipe, de ser aquela coisa jovem, né, dos anos 70 mesmo, né, um espírito de liberdade dos triciclos, né. Exato. Tu pega alguns filmes antigos, filmes americanos aí dos anos 60, 70, né, era muito comum de ver, né, e sempre chamou atenção. E isso, ao longo do tempo, isso nunca se perdeu, porque, Lucas,
Tu tá de prova também aí, nós que somos um pouco mais novos, digamos assim, né? Tu vai na rua, tu encontra quem vacaria passando um triciclo em algum lugar, não tem, cara. Todo mundo olha, todo mundo chama atenção. Tu né? vê, a gente vai viajar, né, pai? E leva um junto, ou vai entregar um, ou vai algum passeio, o pessoal de fora fica enlouquecido. Bah, Eles ficam assim, uma coisa do outro mundo para eles. que legal. Sabe que eu até queria... Eu sei que parece meio óbvio, Vitão, mas eu gostaria que tu falasse pra mim o que além, obviamente, das 3 rodas, o que compõe, por exemplo, assim, um triciclo de hoje? O que tem ali embaixo? Qual é o motor que fica... O triciclo, ele é feito sempre com mecânica de automóvel, né? Ele não tem uma mecânica própria do triciclo. Ele sempre utiliza motor de veículos já pronto, vamos dizer assim, né? No caso, os primeiros foram construídos sempre na base de chassis de Fuca, Brasília, variante, né? Que era, e até hoje ainda tem muita gente que fabrica. A gente não faz mais, né? Sim. Mas tem pessoas ainda que fabricam nessa base. Porque é um troço que deu certo, né? Muito seguro e tal. Nunca deu problema, então a turma... E consertava rapidinho, né? Naquela época. Mas esse detalhe, né? Esse detalhe que para manutenção era uma barbada, né? Só que a gente procura evoluir, né? No sistema. Eu construí o primeiro triciclo motor AP aqui na região. Fui eu que fiz, né? Esse daqui. Fui eu que construí esse triciclo. Temos o triciclo Aí, aqui, ó. depois que foi construído a AP, já ver se a os gente de Fuca consegue já aí. ficaram mais pro lado. Gabi, contigo aí a imagem, Gabriel. Esse aí, né, pai? Ó. Isso. Esse foi o primeiro triciclo com motor AP. Vitão Isso novinho na foto ali. Isso é um O que evento é o lá motor em- AP? Motor AP, daí é a geração de motores da Volkswagen a água, né? É a evolução do motor depois do Fuca da Brasília, é isso? Isso, mais ou menos isso. É a mecânica do Passat, né? Santana, Passat. Isso. Refrigeração a água, né? Os outros Isso aí. eram todos refrigerados a ar. Isso aí é um evento lá em Canela. Canela, olha aí. Os Poxa, amigos. olha, eu gostei de estar tinha uma barraca ali, cara. Imagina, que tempo né? saudoso dessa diversão de fazer um camp, né? Um negócio que era... isso aí. Fazia isso aí. parte do programa, uma diversão muito mais... Com certeza. Ela ia, o triciclo, mas ia junto uma história toda, né? Tudo, a gente tinha uma turma de amigos aí que era Que fantástico, legal. né? Imagina seu a- Ironia aí, seu Adelar Kramer, A essa vibe de sair daqui de Vacaria, né? Cara. Com caravana ali, Né, tudo, cara? ia a todos os lugares. Bah, então. Putz, show e de a bola. gente acha... E tem gente que acha que maratonar a série é uma diversão, né? Ah, pois é, tem coisa bem mais legal, Tem né? umas coisinhas menores aí. Ainda tá por aí, viu? Vou tirar galera? aqui então. Vai lá. E aí, então, depois, o que veio acontecendo? A gente estava contando a história, né? Teve lá o pessoal que os mecânicos, os torneiros da BR, daí foi evoluindo, chegou no motor a mais AP. E aí, o que aconteceu assim, Nessa na época construção? aí dessa turma primeira que eu comentei, né? Que eles começaram a fabricar, eles deram uma parada, né? Aí tinha o único triciclo que andava aqui na cidade ainda era do Adelso Biazus. Macho Man. Macho Man. Essa é a figura carimbada. Essa é figura carimbada mesmo, do Amigão. triciclo. E daí, pô, só o cara sozinho não ia dar, né? Vamos acompanhar ele. Foi aí quando eu fiz o meu primeiro triciclo. Que Aí legal. eu construí, a gente andou junto e tal. Ali numa época ali, o meu primo Clóvis também daí se emocionou, construiu um para ele. Ah, que E legal. daí foi surgindo fez outro com ele, a gente já estava uns 10 aí andando e participando de eventos. De eventos, encontros né? Eu e acho tal, que né? a gente está mostrando na Aí- tela esse momento. Era em que ano, mais ou menos? É antes dessa foto aqui? Não, isso aí é bem depois já. Essa foto aí é 2009. 2009. essa foto 2009. que tá na tela Bem aqui. depois. Que legal, cara. Aí tinha uma turma grande também. É. Tá, e aí, como é que foi essa... Então, assim, antes dessa turma grande, já se tinha uma turma grande antes? Sim. Já tinha, a gente participava de eventos, mas era uma época assim que tu construía o triciclo para ti. Não era para comercial, nada. Você mesmo, eu gosto, quero um para mim. Aí, um amigo que não tinha condições de fazer, eu não sabia, a gente construía para ele, vendia, Sim. nesse toque aí, né? E foi acumulando, né, cara? Aí tinha os entusiasmados, né? Não, mas eu consigo fazer, me dá uma dica, não tem problema, vai lá que eu te passo tudo como é que é para ser, que
o Manô, sei se tu viu a foto Sim, ali, né? o O Marcos, Marcão uhum. construiu, o Branca Uhum. construiu dele também, né? Legal. E teve o Marconzinho também, né? O Alexandre, O né? Alexandre marcou Sim, um torneio sim, também, sim. fez o dele. Então tem várias pessoas que a gente apoiava, né? Pra ver Legal. quanto Que mais melhor, né? Kevton? E aí, o que foi acontecendo nessa sequência? Daí começou a ter uma turma, né? Porque eu vi aqui um pouquinho mais pra frente, essa turma começou a fazer a região, tinha outros triciclos, assim, por exemplo, em Santa Catarina, tinha alguma coisa no Rio Grande do Sul, tinha alguma outra... Porque de moto acontece muito isso, né? De ter um evento de moto, vai todo nos carros antigos, assim, tem uma comunidade. Sim. Teve Não. essa história, esse momento, comunidade triciclos? Não, só de triciclos não, na época, né? Hoje tem. Na época não tinha, tinha eventos de moto, encontros de moto, né? Em Laguna, tinha Gravatal, tinha em Lages, tinha Que legal. Criciúma, tinha vários eventos. Que né? legal. E Que- com certeza, Que Vitão... a gente ia nesses Aham. eventos e o pessoal de fora que tinha triciclo também. Também ia. Né? E Então, imagina juntava a no vibe bolo. que era nos encontros, assim, né, de moto, porque daí é bem maneiro, com certeza, maneiro. acho, né? A maneira de recepção do pessoal, olhar tudo, Eles design, faziam- tudo, né? Eu me lembro- Convidava a gente, né? Uhum. Mandava convite pra gente participar Bah, dos eventos. eu pra lembro levar quando eu era- os triciclos. Pequeno, né? Aham. Daí o pai ia sempre nesses encontros, né? Que nem ele falou. Tinha que sair na sexta, né, pai? Levar umas ferramentas e tal, Sim. e eles iam, né? E ele voltava, acho que vendi o triciclo. Né? Daí, Bom, isso que era- lá no encontro sempre aparecia alguém, né, interessado, e gostou. E daí eu, pequenininho, né, digo, o pai vendeu e tal. Daí ele vendia e daí uns dias já começava outro, né, pai? Porque a daí ideia era que- essa. Legal. Desse lado que começou a ir pro lado um pouco mais comercial, eu acredito, Sim, entendeu? aham. Porque Sim. não durava um ano, né, pai? Não. Um triciclo na mão. Mas olha só. Entendeu? Ele fazia. Eu, Cara, que coisa difícil isso, eu velho. lembro Quando que eu. você- Eu- Tipo assim, tu ia no evento. Eu tive um evento que eu cheguei em Lages aqui, eu não cheguei a entrar no evento, o cara me abordou. O Caio. O Caio, O Caio. de Passo Fundo ali, o cara. Vem cá, eu quero falar contigo. É para vender o triciclo? Digo, não, cara, deixa eu. Inclusive, eu estava com a minha esposa na garupa. Digo, não, deixa eu me achar um hotel e me acomodar primeiro, depois a gente conversa e tal, né? Sim. E acabei vendendo o triciclo esse pro Caio. aqui, ó. E Mas ele tem olha. até hoje. Cara, Que legal. eu fico pensando assim, como que é difícil, não sei, pelo menos na minha percepção, eu teria uma dificuldade muito grande de vender um triciclo desse, cara. Eu não sei assim se eu não iria. Eu sei que é do negócio, digamos, Aham, mas, aham. cara, pensa bem, é um ano O apego, né? tu criando uma obra ali. É isso aí. velho. Então, assim, hoje se eu tivesse que vender um triciclo dele, eu falei, ó, é o seguinte, eu te vendo o triciclo, mas o rastreador do triciclo é por minha conta, e qualquer problema que ele tiver, nós temos um negócio global aqui para resolver. Que né? legal. Tem um Não, detalhe isso aqui. interessante. Que tanto os que o pai fez, o que o Rony, o que o Clóvis fez. Uhum. Vamos juntar, assim, todos eles, dá mais ou menos uns 80 para mais, né, pai? Meu Cara, chão. é muita história. né, É meu? por aí, né? Mais de 100. É mais de 100 por aí. Só que Assim, ó, tem- detalhe, por exemplo, tu pega um Fusca 75, o teu é igual, o meu é igual, muda a cor, né? Tu pega Isso, um cara. Gol 90, o teu é igual, o meu... Não existe um triciclo igual ao outro. Todos são diferentes. Que massa. Nossa Todos, ideia aqui um de é diferente do construção é sempre diferente. Tu pode ver na rua um passando, é igual do... É a mesma ideia, né? Não é Sim. igual. Se tu olhar ali. Se tu observar as fotos aqui... Mas tem os detalhes, agora né? tu olha É. os paralamas deles, não tem Aham. um igual ao outro. É. Um é diferente Tu do outro. olha a carenagem, não tem um igual ao outro. Cara, Ô, Lucas, todos os detalhes, né, E meu? tu olha que maneiro isso, cara, né? Como a gente fala, né? Valoriza muito a questão aqui de vacaria, né? É uma paixão, né? Que se criou lá atrás, de desejos e coisas assim, inspirado até pelo disco do Rei Roberto. Tu vê, cara? E isso se transformou numa paixão, que se transformou numa profissão, né? Algo de fazer diferente. E isso de vacaria pro Brasil, cara. Pro Brasil. Como eles falaram aqui, cara, mais de 100 triciclos feitos para tudo quanto é lugar aí do Brasil, meu. Tem- Então é uma assinatura, é um DNA vacariano, né? Em quantos lugares? né? Tranquilamente. Tem na faixa triciclo dos no 100. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Santa Olha só. Catarina, então. Bah, A região da praia tem bastante. Lá pro norte, Pará. sim. Tem triciclo lá no Pará. Aqui No Pará. Tem.
Que legal. E a gente tem cara. contato com esse povo, né? Sim. Não é que tu vende pro cara e tchau, né? Não, Sim. eles mandam, tudo certo. Tem aqui esse do Rio de Janeiro, aí a gente ficou amigo ali no Face, né? Aquela coisa, ele tem uma pousada, a pousada do aventureiro, pra quem quiser, Bah, que massa. em Angra. Aham. O cara convida toda hora. Bem aí, cara, vou passar uns dias aqui pra dar umas voltas aqui com o triciclo. Sabe, Mas que legal. chama atenção que a vibe, né? Ao entorno, né? Pô, tu fala em Angra, tu fica pensando, pô, vou estar ali em Angra com uma turma que tem essa pegada de viver, né? É, isso aí, de ter né? um automobilismo presente, de ter uma característica de ser muito Mais radical, muito, né? mas assim, muito menos produção em série, muito mais assim singularidade, muito Isso, mais isso aí, autenticidade, marca, né? A ideia da gente é essa. E eu estava pensando outro detalhe também que chama atenção é que a exclusividade que um triciclo tem, como vocês estavam falando, assim, pô, não tem um igual. Ela também pode ser percebida pelo tempo, né, de fabricação. Quanto tempo demora, assim, pra gente chegar de uma... Não sei se é por encomenda isso, ou tu começa assim, poxa, eu me recordo que nos Estados Unidos acontecia muito isso. Eles estavam olhando, às vezes, uma revista e eles diziam, pô, tem uma inspiração de construir um triciclo com esse tipo de paralama. Não. Como que começa a história? Como que começa o modelo do triciclo? Isso é muito relativo. Se é uma encomenda, vamos chamar de cliente até, porque ele não é teu amigo até então. Ele pede, eu quero um automático, um triciclo automático. Então você vai atrás de uma mecânica, você compra um carro. Hoje a gente usa comprar o carro inteiro, né? Não compra mais em ferro velho, tu compra de leilão o carro. Sim. Pega o carro Olha só. totalmente inteiro, baixado, certinho. Sim. E tu desmonta o carro, daí te chama o cara, o que tu quer fazer? Eu quero assim, minha esposa quer um espaço maior para ela. Tu faz a pedido do cliente. Personaliza. Ultra personalizado, Só que do teu modelo, do teu desenho. Aí não é ele que diz, não, eu quero um desenho assim, assim. Não, aí é comigo, né? É porque ele não sabe te passar a ideia que ele quer. Ele pede aí ele vê por pede foto, 100. né? Um similar e tal, tu vai adequando, né? Pede com bagageiro. Sim. Adequando, né? Mas que massa, cara. Nossa, e é bem isso aí, se tu for pensar assim, hoje em dia pegar uma coisa mais a nível de internet, assim, automatizada, né? Seria mais ou menos tu apresentar um menu ali, e tu vai fazendo assim, vai fazendo assado, pega um pouco do gosto do cara, como é que tu quer fazer, né? Maneira, mecânica, como falou, tudo, e olha... Triciclo... Mostre para nós, shopper, né? Bem americanizado, Bem americano, né? Esse aqui eu lembro... Ô, Gabi, põe as câmeras aí, vamos ver se o Digão... Olha aí, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer o foco ali. Cara, olha aí, aperta. Esse cara, olha aí. Esse tanque, por exemplo, o pai fez todo ele à esse mão. Aqui? Não é um tanque de uma moto. Foi todo feito à mão, né? Que legal. Eu Que lembro que trabalho bonito, hein? Parabéns. É um estilo que eu gosto Bem muito. shopper mesmo, né? Bem... O pai gosta mais assim. Eu também acho mais. né? Fica bonitão, né? Desculpa se eu estiver errado no que eu vou dizer, mas seria como se fosse um triciclo numa versão mais Harley, assim, uma coisa mais... legal. Ele não tem tanto aquelas... Como é que... Carenagem, né? né? Carenagem, aquela estrutura toda. E isso tem uma lógica mais assim, tipo, por exemplo, é o vento que diminui, é o... Mas é o estilo, né? É o estilo, né? É o estilo, mas o conforto, ele carenado, te dá mais conforto. Mais segurança também, né? Sim. Ele é aberto assim, ele é mais uma moto, né? Tá mais sujeito a pegar uma pedra, um troço de asfalto. Sim. E esse carenado, ele é mais envolvente ali, ele te protege mais, né? Ô, Vitão, bem nessa linha de pensamento, me tira uma dúvida, cara. Eu nunca andei num triciclo, tá? Mas sempre foi uma curiosidade em ver, porque a gente estava falando aí, motor de Fuca no início, né? Motor Volks a água, ar. Depois um motor AP. Aí a gente já, na evolução do tempo, um motor AP 1.6, 1.8, 2000, né? Turbo, né?
lembro de ter visto já com turbo. Hoje, vocês comentaram aqui, já motores modernos, mecânica de Corolla, de Onix, de... Isso. Como é que é a questão de dirigibilidade, segurança? Porque por um leigo como eu olho tipo assim, cara, meto um baita de um motor aí, um top de um motorzão, cara, e só tem uma roda lá na frente, um pneuzinho, mas como é que faz curva, cara? Como é que faz isso tudo acontecer? Né? Esse aqui é bem atual, né, pai? Esse tá na oficina agora? Esse aqui foi entregue faz uns 2 meses atrás, né? Não, esse é do cara de Laje. Ele fez esse triciclo. Foi... Até esse cidadão é pacariano, né? Só tá morando em Lages. Legal. Aqui aparece... A gente tem que... Sim. Depois a gente pode colocar aí. Tá. Uma das coisas que me chamou a atenção Baixei aqui. do motor, a gente tem que ver essa parte aí. Como que funciona o sistema, por exemplo, de marcha dele, cara? Ele é automático, assim, inteiro? Não, é o modelo que tu constrói. Se tu fazer ele mecânico, basicamente igual um carro, né? O sistema antigo, motor AP, o Volkswagen, caixa Mas ele tem mecânica. o pedal da embreagem, existe nele? Ou ele é na mão, no guidão? No caso de... Não, no pé. No pé? Todos no pé. De Deixa eu ver ser se eu acho mecânico aqui. é igual se dirigir um carro. Igual Mesma carro. coisa, pedal, acelerador, embreagem, Uhum. marcha na mão. O automático igual, acelerador eletrônico geralmente e pedal de freio e deu. E a marcha tu posiciona, né? Sim. Drive ali e tudo, né? E aí, como eu te perguntei, Vitão, e para dirigir, como é que é essa sensação aí? 100%, Essa que é a minha aí, curiosidade. Aí é o top do triciclo, é andar com ele, né? O triciclo eu me sinto mais seguro do que uma moto, mais seguro que um carro para mim dirigir um triciclo. Olha aí. Se eu for viajar assim, eu me sinto muito bem em cima do triciclo. Tem a questão de gosto, né? Uhum. Tem os imprevistos de asfalto, chuva, essas coisas, mas não me tira da cabeça. Legal. Eu acho muito bom. Eu fiquei pensando sobre a questão do capacete. Para guiar o triciclo, precisa usar o capacete? É assim, pela legislação, sim. Tem que usar capacete. Eu peguei a época de andar sem, né? Uhum. Moto, triciclo, eu consegui andar um pouco sem capacete. Cabelos ao vento. Bom, mas hoje não. A legislação de triciclo é moto. Não paga pedágio onde não paga moto, né? Uhum. Então, mas hoje agora já paga também, né? Sim, Não hoje pagava, todo, né? né? Não pagava, não né? precisava capacete. Outros tempos, né? Outros tempos. Ô, Vitão, e quanto à questão, como a gente fala, né? São projetos únicos, tudo. Para a questão de legalização, documentação também, ele tem alguns princípios que precisam, tipo, uma regra, segue uma regulamentação, no caso, né? Hoje o que acontece? A gente não consegue mais fazer isso. É tudo o próprio cliente que se vira nessa parte de documentação. Ele tem os procedimentos dele, vamos dizer. A gente entra com o carro baixado, né? Legalizado, com as notas de construção e passa para o cliente. E é com ele essa bronca aí. Aí ele vai no Detran, tudo. E esses primeiros nossos a gente emplacava até que em Vacaria, né? Esse aqui foi emplacado em Vacaria, tudo no Detran certinho. Depois a burocracia é muito grande, a gente desistiu e deixa pro proprietário. Sim. Muito legal, muito jóia. Outra coisa, Vitão, quando a gente fala, né, esse processo, esse projeto todo que é envolvido, né, tu comentaste conosco que hoje é em torno de um projeto possa ser que em até um ano se consiga entregar. Correto? Mais ou menos por aí a linha de pensamento. Isso, E então, até para o pessoal ficar bem a par, né? Porque eu tenho plena certeza, ainda mais com o alcance, a amplitude aí que a Diário de Vacaria tem, que o programa Acelera Diário tem, vão surgir pessoas, né? Querendo contato para saber, para ver como é que faz, porque é uma paixão que está em muitas pessoas, né, com tudo que faz. Então, até para o pessoal entender como é que funciona hoje o processo, vamos supor, assim, o pessoal chega, por exemplo, até para o pessoal se situar, né, o Vitão, no caso, ele trabalha junto com teus primos, né? Isso. Né, Com o Clóvis e o Renícero. Isso aí. Aqui em Vacaria, então, eles têm a fábrica, né, que produz artesanalmente aí os triciclos de acordo com aquilo que o pessoal pede. Aí, vamos supor, surgiu aí uma necessidade, o cara gostou, quer realizar um sonho e tudo, procura vocês. Como é que mais ou menos funciona isso?
Tipo, que nem diz o Clóvis, tem que entrar na fila, né? Ali! Tem que entrar na fila. Às vezes tu já tem algum projetinho começado, apresenta para ele, ó, te agrada isso aqui, é o que tu quer, né? Daí a gente segue adiante, né? Ele pode escolher daí algum detalhe, cores, um acessório, roda, tipo, se quer com som, sem som, esse tipo de coisa, ele pode opinar, né? E daí por diante tu segue o projeto. Quer começar do zero, também é onde mais dá certo. Escolhe a mecânica, a gente vai atrás do carro, né? Compra tudo certinho e aí quando ele está no estágio de pintura, né? Tu quer que cor, né? Joia. Quer mudar alguma coisa, está no tempo ainda, porque como é feito um por um, é feito as peças manual, tu tem essa... Eu ia até te perguntar sobre isso. Essas peças, elas, uma parte é produzida, outra parte tu consegue no modelo daquele carro que é o chassi original. Como que funciona essa questão? Tipo assim, mecânica, né? Vamos separar assim. A mecânica é a do automóvel. O Perfeito. freio, a caixa, a suspensão, tudo, né? Considerando parte traseira. A dianteira daí é construída, né? Conforme o peso do triciclo, é um tipo de mola, é um tipo de garfo, vai se adequando, né? O estufamento dele é feito também, artesanal. Conforme o cara é grande, tu faz um espaço maior, ele é pequeno, faz um menor. Vai adequando a pessoa. Que uma legal. coisa bem particular, né? Tu não consegue fazer Já teve situação, tem um pronto para vender, o cara veio aqui olhar... o cara de 2 metros de altura, daí não deu. Ou o cara é pequenininho, daí o triciclo ele não tem essa... Sim. Não é que nem um carro que você vai ali puxa o banco para frente, para trás, né? Então na construção já tem que... Mais ou menos que nem o último ali, né? Que tu vendeu, né? Aí a gente já está se preocupando um pouco com isso, já tentando adequar, botar uma regulagem de banco, alguma coisa assim, né? Que maravilha. Aí tu vai se adequando. Tu me questionou ali antes, por exemplo... O pai tinha recebido um triciclo ano 2015 que eles fabricaram há tempo atrás para fazer um novo, né, pai? Sim. Tá. Tipo, o cara pediu o cara tinha um triciclo, ele, agora eu quero um automático. Daí ele entrou em contato com eles e deu o antigo que ele tinha no negócio. Aí que entra daí eu ajudei o pai a desbanchar, lavei, pintei, poli, arrumei, deixei como se fosse novo. E botei no Marketplace para vender, tá? Eu botei no Marketplace e o cara... Aí vem gente te chamando do Brasil inteiro, né, pai? Sim, Umas propostas boas, outras muito loucas, né? Imagina. De jet ski. Coloca um jet ski, uma moto e mais um cavalo. Moto, não sei do que. Chácara. Até chácara. Um 3 em trailer. Vem de tudo, sabe? E daí foi feito dessa seguinte maneira. Daí o cara até veio olhar, né, pai? Daí o cara veio olhar um branco que eu anunciei e daí tinha um amarelo em fase terminal lá, né? Ele levou o amarelo. Olha só. Entendeu? Ele olhou o branco O cara assim. era grandão. Ele não ficou muito ajeitado ali, né? Daí o pai, não, tem um amarelo assim na hora. Lucas, se tu puder botar a câmera aqui, a gente vai voltar aqui uma foto de um dos primeiros triciclos que o Vitão fez. É o amarelo e o vermelho é ele reformulado. Esses dois correto? são o mesmo triciclo. São o mesmo, porém... Tá, beleza. Digo até o ano, lá é 90. Olha lá. Ó, pessoal, então esse aqui, ó. Gabi, tá funcionando aí a câmera? Aqui, Bora. ó. Esse amarelo aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aí. Focar aqui de uma maneira. Acho que aqui, ó. Né? Esse triciclo aqui foi foi o primeiro com motor AP, né? que o Vitão construiu. Passado algum tempo, esse triciclo teve uma repaginada e ficou assim. Isso aí. E ficou assim. Cara, Até se você mas perguntar... uma grande repaginada, né? Sim, inclusive quem fabrica, né? Dá uma olhada ali, ó. A minha voz é a mesma, mas os meus cabelos... Esse macacão anda lá por casa ainda. Ah, é? Sim. Esse era da Itacolomi ou da Vavel, esse aí? Esse faz tempo, hein? Esse, ó. Então é a repaginada aí, né? De fazer e mudar tecnologias novas. Uma coisa que também sempre, pra mim, marcou muito a questão dos triciclos é a sonzeira, né? Passava o pessoal dos triciclos, sonzão bombando. Pá, 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 Aquilo sabe? lá atrás é um alto-falante. É, isso aí. 12 ó, polegadas. Isso aí, Olha ali, ó. É tipo uma massagem quase. É, isso mesmo. Já ia fazer. Ali, ó, muito digamos, bom. se tu for observar, por exemplo,
Aquele farol quadrado lá, eu me lembro que meu pai comprou. Era um farol de Scania, né, velho? Olha aí, Era um ó. farol de Scania. Aham. Os espelhos retrovisores são de gol quadrado lá, ó. De gol quadrado. Aí tu passa já. Aquele era no 95, 6, tá? Beleza. Esse, agora, aí eu me lembro, era no ano 98. O espelho já é de Corsa. Ah, Os faróis são redondinhos. farol redondinho. Daí tem os faroletes mais embaixo ali, Sim, embutidinho. sim, O paralama sim. pode ver que o dianteiro, que é bem mais moderno. Sim, sim, Esse sim. triciclo está em Camboriú, quer dizer, Tava, foi vendido em Camboriú. Que legal. Eles vão cara. acompanhando os carros, né? É, Entendeu? isso Vão mesmo, acompanhando isso os carros, mesmo, né? isso aí, isso As mesmo. peças, né? Isso mesmo, muito bom. Vou tirar aqui Que, então. que bacana a gente fazer registro. Mas, né? Começa nossa, Cara, fantástico, cara. eu tenho um DVD lá, assim, DVD, né? Coisa que o cara quase nem sabe, mas nem o nome. Agora teve a gincana, agora em Vacaria, né? Os triciclos participaram Ah, sim, muito da legal. gincana e muito cada legal. triciclo levou uma bandeira de cada equipe. E Sim. até a minha era do A pé altura na- a altura da garra. garra. Da garra. Era Equipe esse garra. triciclo aqui. Isso. Que legal. Eu- Aí a gente foi se encontramos Uma na oportunidade que às vezes te na mostra antiga isso aí. salão da Fátima, que não era Sim, de madeira. Se aham. encontramos ali na frente, né? Isso. Daí eu olhei o metido sempre junto, né? Daí eu fui junto com o pai. Eu lembro que a gente enroscou a bandeira na Na árvore. E aí enrolou. Eu desci, fui lá. Sabe que essa conexão que tu fez agora, falando na questão de vacaria mesmo, eu fiquei um pouco... hoje a gente estava comentando que a procura pelo triciclo ela é tão grande que, na verdade, muitos dos triciclos que, inclusive, eram de vacaria foram espalhados aí pelo Brasil. Sim. Isso é um sinal que a gente pode ver que a cultura do triciclo está crescendo? Cara, o triciclo ele é um veículo já bem antigo, né? Uhum. Mas o gosto por ele está crescendo. O pessoal de moto, Sim. né, que chegaram aí no 60ão, aí, os vitão Uhum. da vida aí, né? O pessoal, ele não quer largar isso. A moto é tão Sim. boa, tão O ar boa, livre, que né? não É, quer. né? Só Uma que paixão, eles, né? Eles veem mais pelo lado da segurança. Bom, agora Uhum. eu vou abandonar a moto, vou começar a andar de triciclo. Legal. Tem muito disso aí. Tem essa questão da Então, cultura. esse povo procura muito triciclo. Bah, que legal. Não querem deixar de continuar, né? Que é uma coisa muito boa, né? Isso De aí. participar de eventos, de viagens. E é uma opção bem boa o triciclo, Uhum. né? Tu tá andando num troço de 3 rodas, seguro, com a liberdade da moto. Né? Bah. Uma das coisas, a gente não falou, eu acho que essa imagem que está na tela agora, eu queria, se possível, Vitão, pudesse contar um pouquinho para nós o que aconteceu nesse dia aí. Tu lembra, Vitão? Tu estava aí? Cara, eu não estava Não, nesse, tu tava nesse sim. dia aí. Aquele último lá É. que aparece um amarelinho era Não. o teu. Não, eu estava nesse passeio, mas Uhum. quando teve... Isso aí foi aquela reportagem. que Ah, vieram fazer em sim, teve uma Vacaria, reportagem. Daí eu não estava lá na reportagem. Eu acho que, pelo que a gente viu ali, foi uma reportagem, eu acho que no tempo do o prefeito era o prefeito Eloy, Isso. e a reportagem foi feita pela Universidade da Federal de Passo Fundo. De Passo Fundo, é. Passo Fundo. Eu acho que foi feita uma organização específica com a finalidade de promover. Isso. Ah, que bacana. Que legal, né? Que legal. Foi- Acredito que foi- nessa época se firmou e na mídia mesmo, né, Lucas? O pessoal ficou com a Vacaria ficou realmente assentada a pedra de que capital dos triciclos, no caso, né? E realmente lembro muito assim de algumas viagens, ir para encontro de moto mais perto, por exemplo, Motoneve aqui em Lages, né? E, cara, todo mundo falava, sabe? Poderia ir com as motos mais top que tem, sabe? Naquele momento, e o pessoal, a hora que falava que chegava triciclo aí, imagina chegar 10, 12, 15 triciclos, todo mundo junto, sonzeira bombando, umas figuras carimbadas ali, tudo, né? Cara, não tem, para o encontro, né? Para o baile, que nem diz aquele, Cara, né? eu fiquei lembrando dos triciclos lá de Mad Max, aquelas coisas é, que vem, aquelas isso. super produções, Isso, aquelas isso. coisas. Tu É. vê assim, cara, como que o triciclo em si, ele é, olhando essa imagem, ele é uma peça rara, uma peça única, um negócio que tu vê a construção dele fazendo parte do perfil da pessoa que está dirigindo aquele triciclo, como que ele está se identificando até com o momento de vida da pessoa. Ah, sim. Que Isso ele aí. quer uma liberdade, que ele quer, né, ter o momento dele de lazer ali, né? Isso aí. E até assim, Vitão, aproveitando esse gancho, digamos assim, dessa divulgação,
Você sabe muito bem, você, o Felipe também participa da questão do retrô sobre rodas, né? Então é bem tranquilo da gente montar, de repente, até um espaço para os triciclos, né, cara? Para ter isso. Acho uma coisa fantástica, sabe? Sim. Porque tem tudo a ver com o que quer divulgar, mostrar, sabe dizer. Então acho uma coisa bem interessante. Seria interessante para chamar o povo de fora, aí, os amigos que têm triciclo de fora. Pois é, isso aí. Participar já do sabe, evento né? em si. É, isso aí. Não teria outro evento melhor na cidade, né, Diego? Isso aí. São start, né, de ideias que pode ser feitas e quem sabe amanhã depois possa ter alguma organização específica, né, questão dos triciclos ou encontro de motos, enfim, né, mas enfim, tudo aquilo que a gente puder fazer, ajudar a divulgar a vacaria, as coisas legais de Vacaria, né? A Vacaria teve 2 encontros de motos, né? Sim. Eu acho que de moto, hoje recentemente não... Hoje não. Tá no calendário. Hoje não. Beira 20 anos, né? Faz um bom tempo, sabe? Mas lembra... Motos de todas as cilindradas, né? Encontro nessa época aí a gente tinha um grupo, né, de motos, domadores do asfalto. Cara, eu me lembro de uma vez lá no posto GTM, o antigo posto GTM, que eu me lembro que eles se encontravam lá naquele posto. Às vezes fazer um passeio, coisa assim. Era ali que eles começavam a sair. Tu veja como é que o mundo é redondo. Na época eu fazia charges para um jornal aqui da cidade, Jornal da Serra, né? E eu lembro que eu fiz o desenho da camiseta dos domadores do asfalto, um cara de moto empinando e laçando, assim, sabe? Então imagine, né? Então... Cara, mais uma faceta aí, essa eu não sabia. Eu fiz esse desenho. Cara, eu acho que eu tenho uma camisa dessa. Nossa, olha aí, ó, cara, isso aí... Legal, né? Tinha o adesivo também. Tinha adesivo, Nossa, que legal. Muito bem, gente. Vitão, gostaria demais de te agradecer pela oportunidade de nos permitir contar um pouco dessa história do triciclo que está tão, como assim, faz tanta parte aqui da cidade. Ele faz muita, ele está muito presente, assim, às vezes quando a gente fala de automobilismo, até quando a gente olhou no site do não sei, foi do Ministério... Foi o Ministério dos Transportes que nós olhamos. Ministério dos Transportes, a gente estava olhando lá e a gente identificou que, se eu não estou enganado, eram 10 ou 11 triciclos que estão com um documento aqui de Vacaria. Então, e aí a gente... Eu acredito que tem mais ainda. Olha só. Eu acho que, como vocês falaram, né, esses outros foram registrados até em outras cidades também, né? Sim. Então, assim, contar um pouco dessa história para nós é um momento especial que a gente tem de valorizar, né, essa bandeira, que é a bandeira do automobilismo, que tem uma presença muito forte, né? Eu acho que a gente, nessa conversa, a gente encontrou mais uma vez, né, algumas peças do quebra-cabeça que a gente está encontrando lá no kart, né, que a gente vai encontrar no Serra Front, por exemplo, o nome do IT apareceu de novo. Né? Então, assim, são aquelas pessoas daquele grupo de amigos que acabaram, né, se envolvendo com essa turma toda de mecânicos, né, de entusiastas, de torneiros, de pessoas que olham para isso e identificam e criam uma família, né? Uma turma com certeza, de amigos aí, de churrascos, de acampamento, de passeios, né? A gente tem boas lembranças dessas. Eu imagino. E o que eu sempre gosto também de reforçar, né? Para você que está em casa, né? Você que de repente tenha essa paixão, essa vontade de seguir de repente um caminho legal, tá aí mais uma opção, né? E aqui em Vacaria, cara, aqui em Vacaria. Então, o pessoal que monta aí os triciclos como um todo, e nada mais legal que a gente fala das novas gerações, quem sabe nasçam aí, né? Novos entusiastas aí, a gurizada que pega gosto pela questão da gasolina, do cheiro do pneu, enfim, né? E criar novos laços e novas gerações aí para dar continuidade a essa coisa tão legal. Que beleza. Vitão, então, mais uma vez, muito obrado. Felipe, obrigado por ter vindo aí compartilhar essas histórias. Muito legal. A gente com certeza vai voltar aqui, né? Quando ficar pronto o próximo triciclo, nos avise, vamos lá fazer umas imagens, né, Digão? Mas perfeito. Vamos registrar. Independente, estão convidados lá. Obrigado. Espacinho lá. Isso aí. Vamos chegar lá. Com certeza. Bom, pessoal de casa que acompanhou mais um podcast do Acelera Diário, hoje estamos, né, escrevendo, né, aqui, registrando, né, essa página importante do automobilismo aqui em Vacaria. Fica aí o trabalho, né, de compartilhar esse conteúdo para que a gente possa levar adiante, né, a nossa cidade, valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa história, e para isso que a gente está aqui. Continue acompanhando o nosso trabalho. O Diário de Vacaria volta a qualquer momento, trazendo informações do que acontece na nossa cidade e do que realmente faz parte da nossa história. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast.